Boa noite a todos. Vamos dar início à segunda conferência do ciclo de conferências que estamos a organizar aqui na Faculdade de Economia no Estado do Porto, politicamente. Antes de mais nada, eu agradeço a disponibilidade imediata que os dois convidados de hoje, a doutora Maria de Belém Roseira e o doutor Rui Rio, imediatamente disponibilizaram para estar presentes neste ciclo. Em primeiro lugar, a doutora Maria de Belém Roseira, se estiver de acordo. E a começar logo por este título que me foi proposto, que é o título da conferência, porque eu alteraria esta ordem, como é evidente, porque não foi o Estado Social que deu origem ao Estado Liberal, mas sim o Estado Liberal que deu origem ao Estado Social. E, portanto, como nós sabemos, há vários modelos de Estado que evoluíram ao longo dos anos, ao longo dos séculos e até diria dos milénios. Eu não posso deter-me muito sobre isto, mas gostaria sobretudo de me centrar provavelmente mais nas questões do surgimento do Estado moderno, que teve importantes teorizadores no sentido da sua construção, da sua justificação, da sua fundamentação, e como nós sabemos, houve a certa altura a necessidade de evoluir, e vou falar fundamentalmente da Europa, de um período feudal de rígida divisão de classes para a construção do Estado com o poder na mão do soberano. E esta construção do Estado foi fundamentalmente necessária para o exercício dos poderes penais, dos poderes de direito penal e para lutar contra o justicialismo popular. Portanto, a questão da justiça, a questão da entrega do poder a alguém nosso representante para o exercício dele naquilo que tem que ver com os nossos direitos mais essenciais, sejam eles a liberdade, é que deram origem à criação do Estado que, como é evidente, depois com a Revolução Francesa é construído no sentido de ultrapassar as formas absolutistas de Estado em que só havia deveres para os súbditos, para se dar a prioridade dos direitos aos cidadãos. Depois do individualismo da economia liberal e do papel do Estado reduzido às funções de segurança e ordem pública, assente nos princípios da liberdade, propriedade privada e igualdade, que fundamentalmente era um Estado chamado de intervenção negativa, e o Estado do individualismo, da economia liberal, do laissez-faire, laissez-passer, era fundamentalmente legalista e promotor destes direitos fundamentais, que são os primeiros, os chamados direitos da primeira geração, que eram os cívicos e os políticos. E é na sequência deste estado de atuação negativa que deu sustentação a um capitalismo monopolista, desumano e escravizador, que coincidiu, aliás, com a Revolução Industrial, tornou a democracia liberal insustentável precisamente por causa das condições de trabalho e, sobretudo, da enorme diferença relativamente à repartição do rendimento. As desigualdades de rendimento eram brutais e as desigualdades de condição sustentavam uma hierarquia que era absolutamente insustentável. Como sabemos também, o Estado Social começa a ser construído por Bismarck, Constituição de Weimar de 1919, e em que se assume a importância de que o Estado tenha um papel na economia e na garantia dos direitos sociais mínimos ligados ao trabalho. E este Estado Social que começa com Weimar e que depois se desenvolve é um Estado Social que é convertido nessa sua relação de proteção, normalmente dos direitos dos trabalhadores e suas famílias, vai alterar o seu conceito para o conceito da universalidade na sequência
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como sabem, é do pós-guerra 1948. E é a construção deste modelo de Estado Social que numa Europa absolutamente desmembrada e destruída por guerras, que pela primeira vez há 60 anos de paz e desenvolvimento na Europa. Evidentemente que a defesa dos direitos fundamentais, nesta altura os direitos fundamentais para além de civis e políticos, são sociais, económicos e culturais, e para além desses há os novos direitos, como os direitos à proteção do ambiente e os direitos à identidade genética, são direitos que vão evoluindo, eles próprios vão mudando e, portanto, falar em direitos fundamentais não é falar em imobilismo, falar em direitos fundamentais é, sobretudo, sublinhar a importância da igualdade à partida entre todos os seres humanos, da igual dignidade de todos os seres humanos e da indispensabilidade de fazer esse reconhecimento através de ações concretas que, no meu entender, reservam para o Estado um papel diferente, um papel que a seguir referirei. E que vai, hoje em dia, para aquilo que eu chamaria, na linha do que defende Habermas, o Estado democrático de direito que conjuga os pontos positivos do Estado liberal e do Estado social através da coautoria com os cidadãos na produção normativa, o que significa participação, participação, concertação, concertação. Agora, como eu há pouco referi, a importância do Estado Social e a filosofia do Estado Social é no sentido de, sobretudo, corrigir as desigualdades de origem. Digamos que aquilo que é verdadeiramente importante para o Estado Social é intervir a nível da construção possível da igualdade de condição. E aquilo que se passa é que não há dúvida que a sociedade em si é bastante promotora da desigualdade. Nós próprios sabemos no conteúdo do princípio da igualdade o que é que lá está descrito, aquilo que puxa, aquilo que é o lastro que impede que os cidadãos tenham um percurso relativamente idêntico em termos de oportunidades, porque se nós quiséssemos um percurso igual para todos, isto seria um Estado absolutamente restritivo, constrangedor, um Estado imperialista, um novo Estado absoluto com outro matiz. Mas realmente, se o objetivo do Estado é a construção da justiça, e a justiça é uma ideia, um sentimento básico, uma necessidade básica que cada um de nós tem como humano, se é a construção do bem comum, da tal vida boa de que falava Aristóteles, que não é com certeza um perigoso esquerdista, é evidente que quando nós transferimos o nosso poder individual nos Estados democráticos para alguém que exerce esse mesmo poder em nosso nome, é para construir uma sociedade mais justa e mais equilibrada, precisamente porque essa necessidade de justiça é absolutamente essencial. E as desigualdades permitem-nos a avaliação das desigualdades, designadamente as da distribuição do rendimento, permitem-nos perceber como as coisas estão desequilibradas e como é absolutamente indispensável que nós não abdiquemos de exercer uma ação política no sentido de as reduzir. E aqui está uma referência, uma descrição, isto é um estudo da OCDE, que indica porque é que a desigualdade importa, porque é que ela tem significado. É porque ela não tem apenas que ver com o rendimento, mas é por causa das oportunidades e dos resultados que o estarmos melhor ou pior determina, e nós sabemos que as pessoas que têm mais baixos rendimentos são normalmente excluídas daquilo que é fundamental, é importante para alterarem a sua condição. Também este mapa da distribuição do poder de compra na Europa é muito elucidativo, e se eu o trouxe foi para mostrar como aquilo que está contido nos tratados, e provavelmente até teremos depois a oportunidade para falar sobre isso no debate,
corresponde e condiz com esta necessidade de atenuar as diferenças e as enormes divergências, e se nós virmos os top 10 daqueles que têm mais poder, encontramos, mais poder de compra, encontramos o top 10 da importância na decisão política e digamos, na influência nos fora de decisão, como são a União Europeia, e isto é vital para nós percebermos depois outras coisas. Temos aqui também, eu trouxe estes dados da saúde, estes já são de 2012, porque há vários mitos que normalmente se constroem, designadamente o das despesas da saúde, porque é considerado um peso muito grande no Estado. A maioria das pessoas desconhece que normalmente os índices de desenvolvimento do país acompanham os indicadores de saúde. Mas veem aquilo que ali está na primeira coluna, que são os Estados Unidos da América, que são o país que tem sistema de saúde privado, que tem, porque aqui ainda não estão refletidas as consequências do Obamacare, da reforma do Obama, não é? Que tem o sistema privado do mundo e no qual mais se gasta em percentagem do PIB, com cerca de 40 milhões de pessoas sem cobertura. Portanto, numa faculdade de Economia, muito ligada também a metodologias de aprendizagem assentes no estudo do caso, para mim sempre constitui um mistério como é que se fala sistematicamente em privatização da saúde com este caso tão expressivo. E depois vemos aqui uma coisa interessante, que é, perante a situação atual do mundo e destas questões ligadas com a chamada crise das dívidas soberanas e os programas de assistência financeira, a Europa impôs, e os construtores dos programas, porque não é só a Europa, o mesmo tipo de modelo e de receita a países com rendimentos diferentes, para além de rendimentos diferentes, literacias diferentes, distribuição de rendimentos diferentes. Vejam que, por exemplo, a Grécia tem um salário mínimo que é bastante superior ao nosso, e então a Irlanda, nem falar nisso, 1.461 euros. Eu só trago aqui este slide por um motivo. É que a resistência relativamente às medidas que são impostas é diferente consoante o nível de rendimentos médios das famílias e o rendimento de base das famílias. Portanto, eu não posso aplicar a mesma receita a quem tem resiliências diferentes. E, sobretudo, não posso aplicar uma receita mais dura a quem tem menos capacidade de resistência, porque isto já não é um problema de economia, é um problema de física. Depois há um outro mito, que é a dimensão do Estado. O Estado é enorme, temos muitos funcionários públicos. E este gráfico não é português, portanto, quer dizer, não podem dizer que eu falsifiquei os números. E aquilo que eu vos queria dizer e mostrar, reparem como é diferente o Estado Social dos países nórdicos relativamente aos outros Estados Sociais, porque grande parte dos funcionários públicos, para além das funções de soberania, está realmente nas funções sociais do Estado, segurança social, educação e saúde. E vêm os países nórdicos com indicadores fabulosos, que têm imensos funcionários públicos, e depois têm países como o nosso, que é este que está aqui, que está na curva descendente, está a menos do que a meio da tabela, e aquilo que passa para a opinião pública é que Portugal tem imensos funcionários públicos, tem um Estado que nunca mais acaba, tem um peso brutal. Os números são aquilo que são. Portanto, a proteção social, o Estado Social, desde que eficaz, justo, adequado e à medida, não é uma coisa má, é uma coisa boa. Porque promove o desenvolvimento humano, que é aquilo que nós pretendemos. O que é um facto é que, na atual situação de crise de dívidas soberanas, de problemas em que toda a gente já se esquece da origem das crises, no sistema financeiro, etc., o que é um facto é que começa a haver e tem havido um crescente desapego
dos cidadãos relativamente à política, porque a política não está a responder. Não está a responder em termos de, nem a política nem a economia não estão a responder em termos de níveis de criação de emprego, de garantia de rendimentos, a classe média está a ser esmagada e, portanto, há uma crise verdadeira da democracia e há um questionar relativamente ao papel do Estado. E, portanto, aquilo que eu vos queria propor é do Estado liberal para o Estado social, foi assim que foi historicamente, e do Estado social para o Estado de Direito Democrático, que na construção que Habermas dele faz, é, como já há pouco referi, aquele que concilia um Estado social que é mais do que protetor, um Estado estratega, com a necessidade de respeitar a autonomia e a liberdade das pessoas, um Estado que não afoga a economia, mas que imponha regras e princípios à economia. E, portanto, o Estado deve, na minha opinião, concentrar-se muito mais nos domínios da intervenção capazes de gerar crescimento, educação, ensino superior, investigação, não está ali, mas como é evidente está inerente à saúde e à segurança social, garante dos novos riscos, a precariedade, as adversidades macroeconómicas e financeiras, garante do contrato social, porque nenhum governo tem legitimidade se não for para os Estados de Direito Democráticos, se não for numa perspectiva de concertação e o Estado catalisador de diálogo com os parceiros. Porque há uma coisa muito clara para mim, isto é uma citação do Habermas sobre aquilo que ele entende por esta explicitação do Estado de Direito Democrático, tal que concilia as vertentes do fazer o que é necessário para o desenvolvimento e deixar a autonomia dos cidadãos aquilo que deve ser da sua autonomia, porque há algo que eu vos queria dizer ao mesmo tempo que vos agradeço a vossa atenção. É que nós não nos podemos esquecer que a pobreza força o homem livre a agir como escravo. E se aquilo que se promete às pessoas é o empobrecimento, eu vou buscar Victor Hugo para dizer: nenhuma política que não contenha o sonho tem capacidade de ter sucesso. E prometer às pessoas a pobreza como grande objetivo de vida não é um sonho, é um pesadelo. E se é um pesadelo, não mobiliza ninguém. E, portanto, aquilo que nós temos que pôr é a nossa capacidade, a força das nossas ideias, a nossa vontade de falarmos uns com os outros, no sentido da construção dos consensos necessários para que se possa entrar em algo que promova o crescimento económico, partindo da base adequada para que ele possa ser bem sucedido. Porque, mais uma vez, na minha lógica e no meu ponto de vista, não são as pessoas que servem a economia, mas é a economia que serve as pessoas. A economia é instrumental relativamente às pessoas. E este é o imperativo kantiano com o qual eu termino esta breve apresentação, mais uma vez agradecendo-vos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Maria Belém. Foi de facto uma lição bem fundamentada, com muitas citações. Eu passaria de imediato ao Dr. Rui, não sei se prefere falar do púlpito, esteja à vontade. Começava por dizer o seguinte. Nós vivemos uma crise profunda em Portugal. E se eu perguntar à maior parte das pessoas quais são as origens desta crise, então particularmente numa faculdade de Economia, estou convencido que a maior parte das pessoas dirão que é uma crise de origem económica ou financeira e depois económica. Eu compreendo isso, mas tenho uma visão um pouco diferente dessa. A crise financeira existe, a económica foi arrastada pela crise financeira, é verdade, mas o que é que levou a que nós tivéssemos chegado a esta situação? E o que levou a nós chegarmos a esta situação não foram erros de natureza financeira nem erros de natureza económica, foram erros de natureza política. Ou seja, foram
diversas opções políticas que fomos tendo ao longo dos anos que nos levaram a tomar as opções de caráter financeiro e económico errado. E, portanto, na minha leitura, toda a origem está na política e no regime, assim lá chegarei, e o resto é uma consequência disso. Eu, ultimamente, tenho feito muitas vezes esta pergunta em público e acho que é bom que ela seja feita. Nós, a seguir ao 25 de Abril, chegamos a este regime, e na altura, e bem, regime democrático, e interiormente quase que absorvemos em definitivo que chegamos ao fim da linha. Ou seja, nós vivemos diversos regimes, mas agora chegamos ao regime, ponto. E a partir de agora as coisas estão estabilizadas. Obviamente que não é assim, não há nada que seja eterno e, portanto, os regimes políticos também não são eternos. E os regimes políticos desgastam-se. E, particularmente, quando uma sociedade se altera tanto como a nossa sociedade, e a nossa agora nem sequer é portuguesa, é mais do que isso, quando a nossa sociedade se altera tanto como se alterou, é normal que o regime comece a sentir dificuldades em responder de forma eficaz e correta àquilo que são os novos desafios para os quais não está preparado. E eu acho que é um ato indispensável reconhecer isto, se é que nós queremos ter alguma esperança em resolver de forma clara e estruturada os problemas. Não é conseguirmos baixar meio ponto a taxa de juro ou baixar 2% o peso da dívida no PIB. Isso a gente consegue mesmo da forma como tem funcionado. Não. O que eu pergunto é, se nós não mexermos naquilo que é a base das questões, teremos nós alguma esperança, ou poderemos ter nós alguma esperança de corrigir o nosso futuro. Para mim, parece-me que não. Mas eu vou dar aqui uma série de factos que ilustram aquilo que eu entendo, que é o regime desgastado e a necessitar de ser reformado. Vou dar uma série de factos que quase que podia apostar que não deve haver ninguém aqui que vai discordar de nenhum deles, daquilo que eu vou dizer. Na política, na lógica política, depois na lógica, noutra lógica. Nós temos atualmente em Portugal partidos políticos desacreditados e incoerentes na sua ação. Alguém na sala se quer levantar e dizer não, são credíveis e perfeitamente coerentes. Isto é um facto, é aquilo que nós temos, não só por imagem, mas na realidade. Nós temos um fortíssimo enfraquecimento da qualidade, do enfraquecimento da qualidade dos agentes políticos. Alguém acha que, à medida que o tempo tem avançado, cada vez há gente com mais qualidade e mais vontade de participar na atividade política? Nós temos uma crescente incapacidade política para resolver os problemas que temos na frente. É um facto. Há uma crescente incapacidade. Não tem a ver com estar lá A ou B ou C. É, efetivamente, uma dificuldade. Temos um poder político, no seu todo, mais fraco e desacreditado, ou alguém está contra esta afirmação, acha que está credível, forte, pujante e que as pessoas se revêem nele. Eu estou a dizer poder político. Isto não é o governo A ou o governo B ou a Assembleia com esta composição, é o poder político no seu todo. Teremos interesses corporativos hoje mais fortes e com mais capacidade de influenciar do que tínhamos aqui há uns anos atrás. Temos, por isso, dito de outra forma o que eu acabo de dizer, o poder mais fragmentado e em muitas circunstâncias quase sem rosto. Temos um sistema de justiça, algo básico para um Estado democrático. Temos um sistema de justiça, não vou dizer totalmente incapaz, mas a funcionar de uma forma péssima para aquilo que é necessário. Temos um crescente sentimento de impunidade na sociedade, dentro e fora do sistema de justiça. E temos uma comunicação social a quem quase tudo é permitido. Não é tudo, mas quase tudo é permitido. Do lado da economia.
fomos caminhando e chegamos a uma despesa pública dramaticamente elevada, a um nível de carga fiscal como nunca antes se verificou entre nós, e apesar desse nível de carga fiscal temos um déficit público muito alto, temos, por consequência do déficit público alto e acumulado, uma dívida pública também inadmissivelmente elevada, que nos está a criar as dificuldades que todos nós sabemos, temos um Estado de uma dimensão exagerada, temos uma deficiente afetação de recursos. Aliás, os quadros aqui mostraram muito disto que eu também estou a dizer. Temos uma fraca produtividade, seja no Estado, seja no privado. Quando há reformas, elas são tímidas e muitas vezes insuficientes, quando se pretende reformar qualquer coisa. Há sempre um vasto conjunto de compromissos que se têm a fazer que não permitem que se vá até ao ponto que se deveria ir, e temos depois um endividamento brutal do país, não na lógica da dívida pública, na lógica do endividamento externo da sociedade como um todo. E temos ainda, e agora aqui já é uma opinião minha, mas admito que o resto acho que é puramente factual, temos uma crescente confusão de valores, e portanto a questão que se coloca é: que garantias dá, pegando um bocado no que disse a doutora Maria de Belém, que garantias dá o regime da forma como está na defesa dos valores bases, da defesa dos valores bases que são responsáveis pela sua própria criação e que aqui foram ditos? Que garantias dá o regime a funcionar como está, de defesa da democracia, da liberdade, da igualdade de oportunidades, da justiça, da igualdade perante a lei, da solidariedade, da justiça social? A democracia não foi criada para ser democracia, foi criada para conseguir isto que eu agora acabei de dizer. E, portanto, aquilo que nós temos de cuidar é que o regime esteja capaz de atingir estes desiderados que eu agora acabei de dizer, porque essa é que são a razão da sua própria existência. Se me perguntarem onde está o ponto inicial do problema, ou onde está o ponto inicial da solução, pois bem, dou esta fotografia. E agora perguntam-me assim: muito bem, essa é a fotografia. Se agora puderes começar tu, por onde começas para resolver isto? Por onde começas? Não tenho dúvida. Primeiro objetivo, não tenho dúvida nenhuma daquilo que vou dizer. O primeiro problema que nós temos de resolver, o início das coisas, é justamente o poder político fraco que temos. Nós temos de fortalecer o poder político. Um poder político tão fraco na ação e perante os cidadãos não tem capacidade de se impor e de resolver o problema, os diversos problemas que temos pela frente. Nós, quando temos um poder político fraco, temos automaticamente poderes fáticos mais fortes. É inevitável. Com esse enquadramento, temos inevitavelmente uma governabilidade mais fraca. Quando temos uma governabilidade mais fraca, temos automaticamente o interesse público pior defendido, mais mal defendido. Temos naturalmente interesses corporativos e individuais mais fortes, que em muitas circunstâncias derrotam o interesse público, porque são mais fortes do que aqueles que lá estão para defender o interesse público versus os interesses setoriais ou os interesses de grupo. Temos lógicas de grupo mais atuante. Não é por acaso que agora alguém se lembrou de se falar mais na maçonaria e em sociedades secretas. É evidente que elas ganham mais força quando o poder é mais fraco. Isto é evidente. Isto não cai do céu assim por mero acaso. É uma lógica do próprio funcionamento da sociedade. E quando nós temos minorias mais fortes que a própria minoria, em muitas circunstâncias, a isto chama-se uma coisa muito simples, que é menos democracia. Como é evidente, porque a democracia deve respeitar as minorias, mas não podemos chegar ao ponto de, em muitas circunstâncias, a vontade minoritária se sobrepor à vontade maioritária, que é aquilo que eu disse muitas vezes, quando pequenos interesses setoriais acabam por ter mais força que o órgão político que lhes devia fazer frente, e as coisas acontecem ao contrário. E é por terem acontecido ao contrário, muitas vezes, que nós chegamos onde chegamos. E sobre o prisma da ação governativa, não da lógica democrática, como disse, mas da ação governativa, um poder político fraco tem fraca capacidade de dizer não.
E esta é que é a verdadeira essência do problema. Quando o poder político não tem força para dizer não, quando o interesse público obriga a dizer não, é aí que a despesa pública vai crescendo, 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 crescendo e as coisas atingem a dimensão que atingem. Para, efetivamente, podermos aspirar a resolver de forma sustentada e no longo prazo e por muitos anos os nossos problemas, nós não podemos esconder este tipo de problemas que foram eles que levaram o país à situação que se encontra, não foi propriamente este ou aquele erro financeiro. Isso foi uma consequência destas limitações que eu agora disse. Finalmente, e então, em minha opinião, como é que se pode fazer isto? Isto tem de se fazer, desde logo, não deve ser feito por A, nem por B, nem por C. Tem de ser feito num consenso nacional e tem de ser feito num consenso nacional, particularmente entre os dois maiores partidos. Não só, entre todos aqueles que quiserem colaborar, mas os dois principais partidos têm de ser feito, e tem de ser feito com os dois principais partidos e com a sociedade. E então, nessas reformas que nós devemos introduzir, não é uma reforma, são muitas pequenas reformas que, no seu conjunto, é que podem dar uma revitalização do regime. Eu diria que há diversas, mas particularmente 5 regras que eu entendo que devem ser respeitadas. Primeiro, tudo o que se faça tem de ter como pano de fundo que é necessário prestigiar a política. Em nome daquilo que eu há bocado disse, em nome dos objetivos que pretendo atingir. Tudo o que se fizer pode não estar a fazer nada em concreto para prestigiar, mas de forma indireta temos de ter esse cuidado. E digo mais, em Portugal, se nós tivéssemos tido o cuidado de pelo menos não ter feito o contrário nos últimos anos, já não teria sido mal de todo. Já não teria sido mal de todo. Eu posso, por exemplo, dar um exemplo, não se enquadra completamente nisto, mas o objetivo é o mesmo. Eu li há 3 ou 4 dias, ou 5 dias, uma proposta em que se dizia que quem sai da atividade política, ministro, presidente da Câmara, secretário de Estado, tem de ter um período de nojo e não pode ir trabalhar para o setor privado, salvo raras exceções. Portanto, não era o setor privado do CUR, mas porque pode ter tido uma ligação, qualquer atitude, qualquer isto, qualquer aquilo. Eu não sei o que é que querem. Eu não sei, querem que se vai para a reforma, trabalhou meio dúzia de anos, foi para a reforma. Se vai para o setor público, arranjaram-lhe um tacho. E agora não pode ir para o setor privado. Quer dizer, isto não tem pés na cabeça, sinceramente. Isto pode ser popular. Eu posso puxar pelo populismo e as pessoas lá fora dizem, sim senhor, esses bandidos é castigá-los até ao limite. Eu gostava de perguntar, quando quiserem pessoas de valor e de qualidade para determinados cargos de enorme responsabilidade, vão buscar quem, quando olham para eles, como automaticamente uns aldrabões que têm de ser castigados e seguros, porque senão eles vão se portar mal, se é que já não se portaram mal, no lugar onde estiveram. Assim não vamos lá. Não vamos mesmo lá. Portanto, prestigiar a política. Segundo, as medidas que possam ser tomadas nas diversas formas, garantir mais governabilidade. Mais governabilidade e não menos governabilidade. Melhor resposta aos problemas da sociedade. E mais governabilidade tem de significar, em democracia, mais poder para quem decide, como eu disse, mas em paralelo e em contraponto, como deve ser, mais transparência e mais responsabilização. Mais poder, mas também mais responsabilização e mais transparência, para que as pessoas saibam mesmo aquilo que cada um está a fazer. Temos, em terceiro lugar, de reformar a justiça. Eu acho que é impossível aspirarmos a ser uma sociedade civilizada se nós, em definitivo, não agarrarmos na justiça e não fizermos uma reforma a sério na justiça. Uma reforma que não vai produzir efeitos daqui por um mês, nem 2, nem 1 ano, nem 2. É uma coisa que será sempre, infelizmente, relativamente prolongada no tempo. Mas é tempo de agarrar a sério, percebendo o que é que se quer, o que é que se quer no imediato e o que é que se quer lá mais para a frente. Desde coisas que mexem com a Constituição da República, até coisas muito simples, como a própria administração de um tribunal. Finalmente, os últimos 2 pontos, responsabilizar mais a comunicação social. Não é
possível, mas não é mesmo possível nós continuarmos a ter notícias atrás de notícias, que lançam suspeitas sobre toda a gente, que fazem às vezes perseguições individuais a A, B e C. Continuarmos assim e desejarmos ter uma sociedade com vontade de entrar para a política, porque respeita a política, porque ela tem prestígio e porque a maior parte das pessoas se comporta bem e é honesta e não aquilo que nos vendem praticamente todos os dias, não digo que seja a comunicação social toda, mas se quisesse no limite era toda, podia fazer isso porque as regras permitiam isso, não acontece nada. E portanto, se continuarmos a fazer esta divulgação e se for desta maneira, eu não vejo, sinceramente, como é que daqui por uns anos, sei que já não estamos lá, pessoas com um nível intelectual médio, com a sua carreira profissional normal, possam aceitar, com algum prestígio na sociedade, possam aceitar um cargo para estarem sujeitos a uma coisa destas. Isto não tem nada a ver com se tentar silenciar o que quer que seja. Até porque a comunicação social e os jornalistas têm hoje um papel ainda mais importante do que tinham há 20 ou 30 anos atrás. Porque com as redes sociais que temos hoje, com os e-mails que temos hoje, em que eu recebo no meu e-mail os maiores disparates e as maiores difamações, mais importante se torna o papel dos jornalistas. Mais importante ainda é. Só que um papel em que não pode ser, como até aqui, em quase tudo é permitido. Tem de ser marcado pela diferença, no respeito pela profissão e no respeito pelos próprios órgãos de comunicação, muitos dos quais estão neste momento a afundar-se financeiramente e a ter de fechar e os jornalistas a irem para o desemprego, também, não só pela internet, não só pela crise, mas também pela falta de credibilidade que foram construindo ao longo do tempo. Portanto, em nome da defesa dessa mesma comunicação social, do regime democrático e às vezes até dos mais elementares direitos humanos, defender que não possa ser de qualquer maneira, e esta é daquelas reformas que até considero das mais simples, diga-se de passagem. E para acabar, que é a primeira questão do debate de hoje, definir o papel do Estado. E se me perguntarem se eu defendo um Estado social ou um Estado mais liberal, para mim não há dúvidas nenhumas, e não há dúvidas nenhumas há muitos anos. Para mim é claro que eu defendo um Estado social, na medida exatamente em que sou social-democrata. O liberalismo acaba efetivamente por acertar tudo outra vez, tudo se reequilibra outra vez, só com custos sociais que são perfeitamente inaceitáveis e que a sociedade tem possibilidade de atenuar através de uma lógica diferente, como é a lógica social-democrática. E, portanto, para mim isso é claro. Agora, o que também é verdade é que nós gastamos mais do que aquilo que produzimos e por isso devemos. E, portanto, agora nós estamos numa situação difícil em que temos de reequilibrar tudo isto, pagando não só a dívida, como, ainda pior, os juros da dívida que nos cobram pelo facto de termos chegado a esta situação. E, portanto, na vertente social, nós temos de definir um primeiro eixo básico, que eu entendo que está ao alcance de qualquer sociedade, mesmo desta sociedade em crise, e nesse eixo básico, esse eixo básico é, em maior parte das vezes, conseguido, em larga medida, pelo rendimento mínimo garantido, que agora tem outro nome qualquer, ao qual eu sempre tive, não dúvidas do ponto de vista da sua utilidade, mas da sua eficácia, porque o rendimento mínimo, sendo uma medida positiva e que garante isto que eu agora estou a dizer, necessita de uma apertada fiscalização que normalmente a sociedade não consegue. A partir daí, naturalmente, que todas as regalias sociais têm de ser função do nível de riqueza que nós geramos. E, portanto, se nós queremos ter mais Estado Social, nós temos de produzir mais e temos de ter mais riqueza. Se não a tivermos, não podemos exigir mais Estado Social, sob pena de cairmos na situação em que acabamos por cair. Portanto, aquilo que para mim é indiscutível e é claro, e estou completamente de acordo com tudo aquilo que aqui foi exposto na parte inicial, já pela doutora Maria do Bem, isto é inquestionável, a única dificuldade que temos é de conseguir ajustar esse Estado Social ao nosso nível de riqueza e, particularmente, à situação conjuntural que nós agora vivemos. Porque é indiscutível que temos de cortar na despesa. Em tese, eu sei qual é a despesa que se deve cortar. Deve-se pegar na despesa e deve-se cortar na despesa que tem
um benefício marginal, um ganho marginal menor para a sociedade. Corto nesta, porque aquilo que eu vou cortar provoca um menor prejuízo à sociedade. Em tese é sim, acho que ninguém tem dúvidas sobre isso. Para fazer isto na prática é naturalmente muito mais difícil. Mas essa deve ser a regra que nós devemos ter e que nós devemos seguir. E portanto aquilo que, resumindo e concluindo, para mim é mais relevante é isto. Ou os maiores partidos, os partidos políticos e a sociedade se entendem quanto a reformas que possam revitalizar o regime e recuperar a credibilidade da função política, ou nós fazemos isto, ou nós podemos melhorar um bocadinho aqui e acolá e a nossa situação vir a ser amanhã menos grave que aquela que é hoje. De forma sustentada para o futuro, não vejo outra forma de o fazer que não seja através desse acordo, digamos assim, entre os partidos e a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado. Foram duas excelentes intervenções, muito claras e bem elucidativas e que fizeram, de facto, um levantamento, não só do diagnóstico da situação, mas apontando também soluções. Eu passava de imediato a palavra aos estudantes, dois estudantes da Faculdade de Direito e um aqui da Faculdade de Economia, para colocarem as três questões antes de passar ao público, se faz favor. Catarina. Idiosincrasias políticas e demagogia à parte, não será a reformação do Estado Social necessária, quer pelo aliás, atendendo à questão demográfica, nomeadamente com a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da esperança média de vida, atendendo também ao circunstancialismo atual e diferente daquilo que se verificava na Constituição de 76, e ainda isto tudo tendo por base uma solidariedade intergeracional que sustenta este Estado Social e que hoje é posta em causa muitas das vezes até pelos próprios jovens, porque nós hoje sentimos que estamos a contribuir para um Estado de que um dia não viramos a usufruir. Obrigada. Há uma diferença grande, eu gostaria de a sublinhar, entre o Estado Social no que se refere à saúde e no que se refere à segurança social. Na segurança social, o nível de prestações que eu tenho é um nível ajustado aos rendimentos que eu tenho, porque os descontos são feitos nesse sentido, não é? Neste momento toda a carreira contributiva entra para a formação do cálculo da pensão. Se ela é ajustada ao meu nível salarial e aos meus níveis de desconto. Agora, na saúde eu não posso tratar uma hepatite mais pobrezinho do que trato uma Dinamarca. Não posso. Portanto, há aqui uma diferença muito grande que a maioria das pessoas não se apercebe. Eu posso é dizer, eu não tenho dinheiro para tratar hepatites, não trato. Agora, se eu não trato a uns, também não posso tratar a outros. Agora, como é evidente, o Estado Social é uma filosofia, não é um montante. Os Estados têm um Estado Social que podem ter. E é nessa análise que nós depois podemos olhar para as políticas setoriais e ver o que é que eu posso fazer na Segurança Social para ajustar. Já ajustei nos últimos anos, sei a reforma que o Ministro Vieira da Silva empreendeu, foi no sentido de, fundamentalmente, alterar regras de cálculo, aumentar os anos de trabalho, o que é justo. O que é justo porquê? Porque se tenho um Serviço Nacional de Saúde financiado pelos impostos, eu pedi ao esforço coletivo melhores níveis de saúde. Os melhores níveis de saúde foram responsáveis por um crescimento de cerca de 15 anos de vida nos últimos 30 anos. Foi o ganho em anos de vida que nós tivemos. E então eu tenho que dar o retorno à sociedade, porque eu beneficiei disso, porque a sociedade solidariamente me sustentou esse sistema de saúde. A idade da reforma, por exemplo, não é aquilo que nós queremos. A idade da reforma é em função da esperança de vida, como disse bem, da parte da demografia, é em função do valor e é em função da riqueza da própria sociedade. Se eu realmente resolver pagar pensões de reforma de 120 euros por mês, eu posso, se calhar, reformar todos aos 55 anos, é capaz de haver dinheiro para isso. Portanto, o valor aqui conta. Conta a esperança de vida, naturalmente, como é lógico, é o tempo que nós depois passamos na reforma. E conta a riqueza do país. Temos de equilibrar todos estes valores para que a coisa seja equilibrada. Aliás, uma das ideias que
na altura tinha era em que medida nós não deveríamos indexar, estou-me a reportar agora aos anos 90, quando andei nisto, em que medida é que nós não deveríamos indexar a reforma, por exemplo, ao salário médio nacional, que oscilava, e portanto era uma forma de ter as reformas indexadas à riqueza que temos. Nos últimos anos, e dado o circunstancialismo nacional e internacional, começa-se a falar, e cada vez mais, da possível necessidade de reforma do Estado Social ou até mesmo de um retorno ao Estado liberal. Sendo assim, a minha questão é a seguinte. Tendo em conta a relação que se deve estabelecer entre o modelo de Estado vigente e a Constituição, será que é possível ajustar as dimensões do Estado Social sem mexer nos princípios fundamentais do Estado português? E se não for, de que modo se realizará essa alteração e com que consequências? Muito obrigada. Dizer-se que é preciso rever a Constituição. Por causa disso, não é preciso rever a Constituição. O Estado Social não é imutável, seria absolutamente disparatado. Deve ser, como é evidente, ajustado às épocas em que nós vivemos e deve, como é evidente, cada vez ser mais eficaz. Dizia a Adriana que se começa muito a falar a um retorno a um Estado liberal. Sim, há muita gente que fala. Agora, aquilo que eu digo é que não quero esse Estado. Eu, pessoalmente, não quero. O Estado liberal não pretende fazer outra coisa que senão aumentar os níveis de riqueza. Como não se preocupa com a sua distribuição, como é evidente, cria sociedades mais injustas, fomenta sociedades mais injustas e vive bem com isso. Eu não vivo bem com isso. É necessário mudar a Constituição da República por causa disto? Não vejo porquê. Estou plenamente de acordo. Ou seja, aquilo que nós temos de fazer é, justamente, como foi dito, ajustar o nível que prestamos ao cidadão de acordo com aquilo, como eu disse ali, que é a nossa riqueza. A Constituição da República não diz que temos de pagar 100 ou 120 ou 328, não é? A Constituição da República enuncia objetivos. Não entendo que seja necessário a Constituição da República e alterar por causa desta situação, porque eu estou perfeitamente de acordo com os princípios lá enunciados e devemos produzir a riqueza necessária para que esses princípios lá enunciados sejam atingidos ao mais alto nível possível. Como deverá ser o perfil dos futuros líderes? Se deveremos continuar com o tradicional modelo que temos atualmente de políticos desde muito novos ligados a raízes partidárias e a juventudes partidárias, ou se haverá algum valor em movimentos apartidários, como os que os meus colegas fundaram, que poderão produzir talvez políticos independentes, agora remetendo um bocadinho para a questão que o Dr. Rui Rio falou de um consenso nacional, e, quem sabe, governos com alguns traços de tecnocracia, que é, apesar de tudo, na minha opinião, uma tendência que até acabamos por observar relativamente na Europa do Sul nos últimos tempos. Muito obrigado. Eu sou defensora das juventudes partidárias para a formação das pessoas na política. Não sou defensora das juventudes partidárias para o início precoce da vida política. Porquê? Porque eu acho que há uma necessidade, sem prejuízo da importância das solidariedades das sociedades e dos grupos intergeracionais. Eu acho que isso muitas vezes tem provocado algum carreirismo na política e eu gosto mais de que as pessoas não estejam dependentes da política. Portanto, eu acho que é muito importante que quem vai para a política tenha uma profissão, porque senão, se precisa da profissão na política, defenderá sempre o status quo na política e não se liberta dele, porque depende dele. Isto é uma imagem, não é propriamente assim, mas isto é uma imagem. Aqui, para me fazer entender, aqui há uns anos atrás nós o país foi buscar um professor a Coimbra, que se chamava Oliveira Salazar, fez dele presidente do Conselho, ou ele próprio se fez, ou já não fazia. Outras ocasiões fomos buscar o professor Mota Pinto, a Coimbra, que foi primeiro-ministro. Fomos buscar o professor Adelino da Palma Carlos, que foi primeiro-ministro, e desempenharam o seu cargo, mais a contente, menos a contente, desempenharam o seu cargo. Se hoje fôssemos buscar o professor catedrático a Coimbra, a Lisboa, ao Porto, e fizéssemos dele líder de um partido ou primeiro-ministro,
3 conselheiros do partido junto faziam-lhe a cama em 15 dias. Bom, isto é uma figura de estilo, mas é só para me fazer entender com aquilo que obviamente que não era assim, isto é uma figura de estilo. Portanto, nós temos de conseguir que os melhores da sociedade, não é os melhores, também agora estou a exagerar, que entre os melhores da sociedade haja muitos que estejam disponíveis para vir para a atividade política. Não é para o governo, nem para o Parlamento, para a atividade política, depois pode ser Parlamento ou outra coisa qualquer, que estejam disponíveis para a atividade política. E hoje em dia, efetivamente, os partidos, da forma como funcionam, são uma barreira a essa abertura à sociedade civil. E é pior do que pensam. E é pior do que pensam quem está dentro e sabe como as coisas funcionam. Portanto, aquilo que nós temos de conseguir são reformas nos partidos. Estou convencido que eles por si próprios não chegam lá, só lá chegarão através da pressão de fora para dentro. Ora, a Academia de Política Partidária faz indiretamente, acaba por fazer pressão de fora para dentro. Ou seja, se os cidadãos efetivamente passarem a ter uma atividade política não por via dos partidos, acaba-se obrigatoriamente, os partidos acabarão por ter de se reformar para receber esses cidadãos, porque aquilo que é normal e correto em democracia é que assim seja, porque os partidos são necessários, quer dizer, eu nem consigo ver bem como é que podemos organizar isto de outra maneira. Agora, tem por dentro de ter modo de funcionamento diferente para que depois o produto que aquela fábrica dá cá para fora seja um produto de qualidade superior àquilo que é, e disse bem, a média. Claro que há uns eu não estou a falar de A, de B, de C ou de D, eu estou a dizer na média. E na média aquilo que se produz é, efetivamente, algo muito abaixo daquilo que é desejável para cargos de tanta responsabilidade como aqueles que são os cargos políticos, os mais diversos cargos políticos, a começar por aquele que eu exerço neste momento, que é o Presidente da segunda Câmara do país. E, portanto, é este o meu comentário. Muito bem, muito obrigado. Vamos dar por encerrado o debate. Eu acho que foi magnífico. Conseguimos aqui discutir, apresentar não só o diagnóstico da situação, mas refletir sobre muitas das questões que no enunciado deste ambicioso projeto nos propusemos fazer, e agradeço quer à doutora Maria de Belém Roseira, quer ao doutor Rui Rio, a magnífica disponibilidade e intervenções que tiveram. Obrigado a todos.